Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião 2.0. A convidada é Maria Isabel Azevedo Noronha, mais conhecida como professora Bebel, presidente da POESP e deputada estadual pelo PT. O primeiro assunto que a gente vai conversar com a professora Bebel é a aprovação pela Assembleia Legislativa de São Paulo, na semana passada, do novo projeto de carreira para os professores da rede estadual. Boa tarde, professora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos ouvem, os telespectadores que nos veem através da cultura litoral, enfim, através do programa Opinião. Lamentavelmente, Paulo, nós sofremos um duro ataque na semana passada, no que diz respeito não a uma carreira, mas ao desmonte de uma carreira que nós tínhamos. É diferente. Eu não posso dizer que lá teve uma votação de sim ou não a uma proposta e outra, o que na verdade foi, né, a imposição de uma outra forma de remuneração, que não através de carreira, que é o chamado subsídio, né? E é importante que a população entenda, o subsídio, ele, na verdade, é aplicado para quem tem cargos eletivos. É para eu que sou deputada, para quem for vereador, né, prefeito, enfim, menos para funcionalismo público, no caso, os professores. Então, foi um ataque duro, né? E o conteúdo desta lei, que foi aprovada na Assembleia, também foi um conteúdo de retirada mesmo de direitos. E eu acho que o sindicato conseguiu, pelo menos, deixar que ficasse optativo para que a gente fizesse a campanha para que os professores não adiram. Muito embora, né, nós fizemos oposição assim sistemática contra essa forma de remuneração. Essa questão de ser optativo foi uma vitória dos professores, então, porque ela passa a ser uma opção, esse novo modelo de carreira, não só para os professores que já são da rede, eles podem optar pelo modelo antigo, como também para os professores que ingressarem a partir de agora na carreira? Olha, ele é assim, na verdade, quem está pela 836, que é, né, os atuais professores concursados e que estão na carreira, estes poderão optar. Os professores categoria O, ou precário, né, se tiver contrato, também tem tem um tempo de opção. Se entrar por um contrato novo, né, ele, na verdade, vai entrar na marra por essa carreira, nova forma de remuneração. O lamentável nessa história toda é que, primeiro, tem em lei previsto, que nós sempre fizemos, que qualquer alteração na carreira, se tivesse uma comissão paritária. A comissão paritária, nós conseguimos retirar o veto que o governador Covas deu, né? E esse veto, então, na verdade, acabou fazendo com que ela passasse a existir. Então, qualquer alteração só fosse por essa comissão paritária. E o governo ignorou, né? Isso ignorou, inclusive, as entidades do magistério, a PUESP, CPP, a ODEMO, a PAS, foram as que sofreram muito, né? E a FUSE, e passou por cima e aprovou essa carreira, essa forma de remuneração, que não é carreira, né? Agora, de qualquer maneira, né, o que ficou extinto? É muito importante entender isso. E o que significa os 5 mil, né, que o governo está dizendo que dá? Bom,
Primeiro que nós fizemos um estudo, nosso DIEESE, né? E nós pegamos um salário médio de R$ 3.471 dos professores e o subsídio de 5.000. Aí a gente, então, pega os descontos. Então, quem está com 3.400 paga 12%. Quem vai para o subsídio de 5.000 paga 14%. O que acaba acontecendo? A gente hoje tem descontado 471, que vai pular para 629, né? A mesma coisa o IANSP. E aqui eu fui generosa, porque a continha que eu fiz foi em cima de 2%. Só que os servidores públicos, os professores e as professoras, ou os profissionais da educação, que estiverem acima, né, de 59 anos, vão pagar 3%. Fazendo a continha do 2%, é óbvio que você tem uma massa maior, né? É possível R$ 29 e vai para R$ 100. Agora, o mais danoso mesmo é a faixa do imposto de renda. E o secretário da Educação está falando que é mentira minha, tá? É só pegar a tabela do imposto de renda, a gente vê claramente. A gente vai sair de 15% e vai para 27,5%, né? Então, de 166, pula para 505. Então, o que fica no bolso, de fato, né, com desses R$ 5.000? Fica R$ 3.764. Fica abaixo do piso salarial profissional nacional, que é R$ 3.850. Então, o que mesmo o governador valorizou? E isso eu estou falando da coisa. Depois, o mesmo DIEESE fez um outro exercício. Nós pegamos todos os profissionais, né, que estão do primeiro até a última faixa salarial e tentamos colocar nesses 15 níveis aí, né, que o subsídio apresenta. Qual é o máximo, né, que os profissionais da educação vão chegar? Vão chegar no máximo no nível 6. Nunca chegarão no nível 15. Nunca, né? Nunca terão um salário de R$ 13.000, a não ser que a gente volte à carreira, né, e a gente consiga, de fato, valorizar. E é importante chamar a atenção que ele fala que gastou 3.700.000.000, porque não fez isso para valorizar esta carreira, né? Porque não fez isso, por exemplo, para dar condições de trabalho para o professor, de aprendizagem para o aluno. Sem falar também que a jornada do professor aumentará 14 horas a mais, porque a exigência é que nós temos o horário de trabalho coletivo e temos os trabalhos que a gente leva para fazer em casa. Todos os trabalhos terão que ser feitos na escola. Então, amplia de 7 para mais 7. Então, vai para 14 horas a mais dentro da escola. Ou seja, em uma escola de tempo integral, né, o professor, a professora, o supervisor, o diretor, todos eles que tiveram perda vão ter aí, né, que ficar o dia todo na sala de aula. Então, não é verdade. Isso foi uma grande conquista. Aliás, o governador deu 73%, não tem conta que demonstre isso, e, ao mesmo tempo, né, em analisando os números, a gente verifica claramente que isso cai por terra. Começou a circular hoje um vídeo do governador João Dória dizendo que esse foi o maior aumento salarial para os professores, 73%, né, da história do estado de São Paulo. Verdade. Nenhum. Nem que você force a barra. Você pegue um que, sei lá, ganhe 2 e pule para 5, não dá 79. Não dá 73. Então, nós não sabemos fazer conta mais. Eu acho que o governador precisa aprender a fazer conta.
tá? E parar de ser marqueteiro, tá? Porque o que ele está fazendo, o que ele quer, na verdade, além do vexame que ele fez a semana passada, é agora fazer marketing, né? E um falso marketing eleitoral. É só você ir para as escolas, quem acompanhou a votação na última terça-feira, a Assembleia Legislativa lotou, nós tivemos uma Assembleia enorme fora, que rejeitou, rechaçou, né, essa forma de remuneração. Então, por óbvio que ele vai usar, né, da mentira mesmo, que é com base nisso sempre que ele acaba se elegendo, mas na prática não é. Porque se uma coisa é tão boa, eu não tenho problemas, por exemplo, como ele fez conosco, né? Ele usou de chantagem para fazer passar essa carreira, ou seja, dentro do PLC da carreira, colocou 10% de reajuste e a carreira de funcionário, para fazer a gente bater cabeça, entendeu? Ou seja, ou aprovava a carreira, ou os professores também não teriam 10%, ou os profissionais da educação. E quando eu falo profissionais da educação, eu estou falando dos professores, eu estou falando do supervisor, eu estou falando do diretor da escola, né? Eles não teriam nem os 10% de reajuste, caso não a Assembleia não passasse o rolo compressor. Mesmo assim, tá? Nós disputamos o roteiro de votação e o governo ganhou com 47 votos, quer dizer, abaixo de 50, abaixo de uma votação que demonstrasse satisfação. E depois a votação de mérito, de novo, ganhou por 2, 3 votos. Assim mesmo, pegaram 3 desavisados, chegaram no final e falaram, não, já passou, agora eu vou votar assim, senão você não vai dar os 10%, e eles foram lá e votaram um não e 2 sim, né? E isso deu o quórum aí de 51 votantes. Isso é uma vergonha, né? Para um governador que está aí tentando dizer que foi um feito histórico. Não foi um feito, isso foi um desfeito. Que a minha esperança, e isso, Paulo, eu quero plantar no coração, nas mentes e nos corações dos professores, dos profissionais da educação. É um governo em final de governo. Uma mudança dessa monta jamais poderia ter sido feita no afogadilho em uma semana, em 15 dias, no gabinete do secretário de Educação, que é inconversável. Tá? Isso teria que ter tido uma ampla discussão, a comissão paritária, para se chegar a um meio termo. E não teve meio termo. Né? Então, se é tão bom, por que ele precisou fazer chantagem para aprovar? Porque, inclusive, né, a primeira votação na semana anterior, que foi só do roteiro, teve 27 votos. Então, eu acho que ele aproveitou essa semana e a gente sabe os métodos que são utilizados na Assembleia Legislativa, né, para obter aí uma votação do jeito que esse governador quer. Então, é uma grande verdade falar que está dando 73% de reajuste. Isso os professores nunca, os profissionais da educação nunca verão. O Opinião 2.0 para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos conversar com a professora Bebel, deputada estadual pelo PT, presidente da Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, sobre o aumento do número de escolas em tempo integral em São Paulo, porque também é um dado de propaganda do governo João Dória. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, a convidada hoje é a professora Bebel, deputada estadual pelo PT, presidente da Associação dos Professores, da APOESP, Associação dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Professora, o governador João Dória também, nessa saída do governo, que aconteceu na semana passada, ele anunciou como uma das grandes realizações do governo a multiplicação do número de escolas em período integral, em dupla jornada.
de 364 para 2.050 até esse ano de 2022 e mais 1.050, o que daria um total de 3.100 até 2023. Como é que foi feito isso? Também de forma autoritária, porque o que a gente sempre pediu foi que fosse debatido com o conselho de escola, né? Esse sim soberano, para que tomasse as decisões. E quando dava negativa a votação, ou seja, a escola optava por não querer, né, a escola de tempo integral, havia alteração, né, marcava outra data, enfim. Aproveitou muito da pandemia também para fazer online, e aí a gente sabe perfeitamente o grande problema que foi, né, aos profissionais, aos pais, aos alunos, a não terem acesso, né, às tecnologias, e isso acabou passando feito rolo compressor. De qualquer maneira, é bom desmistificar, porque a gente não é contra tudo, que essa concepção de tempo integral, ela é também como uma grande propaganda enganosa, né? Por quê? Primeiro começou com o ensino médio. Eu pergunto, quem é o aluno de ensino médio das escolas públicas estaduais? São, senão, os alunos trabalhadores, aqueles que contribuem, inclusive, com a renda em casa. Eu fui essa aluna trabalhadora. Se eu não pudesse estudar no noturno, eu não poderia ter estudado, né? Bom, eu não defendo o ensino noturno, então somente estou defendendo o seguinte: se eu oferecer alguma coisa, tem que oferecer as condições, ou nível de ensino e tal, para que todos possam participar. A gente tem levantamento por todo o estado de São Paulo das escolas de tempo integral, das escolas que se transformaram em integral e que têm ensino médio. Você sabe o que aconteceu com o ensino médio? Caiu pela metade, né? Escola de 700 alunos foi para 350, escola de 1.000 foi para 500 e por aí foi. Por quê? Porque a tática é essa, né? A partir do Plano Nacional de Educação, passou a ser uma exigência, né? Que tivesse tempo integral. Então, o tempo integral foi meio feito a toque de caixa, né? E sem também estrutura para que esse tempo integral não fosse só ampliação de tempo, mas também integrado. O que significa integrado? Integrado em termos curricular mesmo. Será que o estudante tem que ficar 7, 8, 9 horas dentro das salas de aula? Não tem que integrar com outras atividades, né? Para que, enfim, dê um significado para esse conhecimento? E será que tempo integral tem que ser ensino médio ou o tempo integral não é mais interessante no infantil, no primeiro ciclo do ensino fundamental? E, em certa medida, aí, de acordo com a comunidade escolar, o segundo ciclo do ensino fundamental. Eu aposto na ponta, lá no comecinho, né? Que é onde a gente começa, a criança, e as mães trabalhadoras, sobretudo, elas precisam, né? Aí não faz isso, acontece o que aconteceu na cidade de São Paulo. O que aconteceu na cidade de São Paulo? Ampliou tanto o tempo integral que tinha 14.000 alunos fora da escola porque não tinha vaga. Porque se há uma ampliação de tempo, há uma redução de vagas e alunos, entendeu? Então, então ficou um empurra com a barriga. A mesma coisa no que diz respeito aos professores, né? Há falta de professores. Então, você tem tempo integral com o professor, por exemplo, tomando conta de 2, 3, 4 salas de aula. É uma questão salarial, mas é também uma questão de ter ampliado, sem nenhum grande planejamento, mas puramente por vidraça eleitoral, para fazer uma grande vidraça eleitoral, e sem acompanhar o que é central nas escolas de tempo integral, que a qualidade também a qualidade do tempo, mas também a integrar, na verdade, o conhecimento. E isso não ocorre na escola de tempo integral. Por outro lado, também falta nas escolas de tempo integral,
né? Raras vezes a gente vê, a não ser que a prefeitura entre e ajuda, mas a alimentação, né? Nós tivemos aí manifestações, na minha rede, inclusive, de estudantes fazendo mobilização para ter a dignidade nutricional, porque estavam dando na capital e também em escolas do interior milho com sal, tipo uma sementezinha. Como o próprio governador, né? Ele não come, porque deve comer as comidas mais refinadas, mas ele é adepto aí da chamada ração humana. Talvez ele quis implantar isso também nas escolas de tempo integral. Então, ela é uma grande farsa, né? Como tantas outras coisas, essa é outra farsa, né? Que precisa ser desmistificada. Os pais já estão em alerta, os estudantes também em alerta, e viram que foi uma grande roubada essa farsa da escola de tempo integral, que é a título de incluir, na verdade, estudo. De qualquer maneira, a escola em tempo integral é uma tendência, não é? É uma tendência, mas ela tem que ser uma tendência planejada. Tem um Plano Nacional de Educação. Tem que ter investimento, tem que ter os recursos, né? Tem que ter a formação, tem que ter a jornada do professor, enfim, é uma tendência. Se você perguntar qual foi o movimento que sempre defendeu ampliação de tempo nas escolas, é um movimento progressista, nosso, mas não de forma atabalhoada, de forma cuidadosa, né? Não por imposição, mas por adesão, porque os pais têm que querer mandar o filho para ficar o dia todo, os estudantes têm que querer ficar, né? Por isso tem que ser uma coisa prazerosa, não pode ser como foi, outras escolas de tempo integral começaram bem, você pega os CIEPs do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, começou bem, depois começou a esvaziar. É isso que a gente quer ver? Ou a gente quer ver, de fato, né, uma formação sólida, de tal maneira que o estudante tenha prazer de ir para a escola? Isso que, na minha opinião, tem que falar da evasão escolar, né? A evasão escolar no ensino médio, sobretudo. Nós temos que falar disso, né? Se nós não falarmos disso, nós estamos fazendo de conta que a escola está funcionando maravilhosamente bem, quando, na verdade, é uma grande cortina de fumaça, é uma grande inverdade. Tem algum modelo bem-sucedido que possa inspirar o Brasil? Porque mesmo os nossos vizinhos sul-americanos, eles já têm a escola em período integral há mais de 50 anos, não é? Olha, eu acho que a gente não precisa copiar ninguém, Paulo. Nós só precisamos investir, tá? Tem, mas o que eu vou falar aqui são países que não têm déficit educacional. São países que têm resolvidos, né, se não tem, mas resolvido de certa maneira, né, a sua política econômica. Você não tem uma classe trabalhadora, 14% fora, procurando emprego, né, e dentre elas jovens. Você não tem uma juventude sem nenhuma perspectiva. Então, tem. Agora, o que nós temos que primeiro, não existe um primeiro. O que tem que ter um olhar de que forma seria a melhor, aliás, qual seria a melhor maneira de se implantar o tempo integral? Sim, por adesão. De que maneira a gente implanta integrado, de forma integrada, conhecimento integrado, com interdisciplinariedade, com esporte, com natação, como foram os céus na cidade de São Paulo, né? Que acabou arrebentando com a saída, né, do Partido dos Trabalhadores, da gestão. O CELS é um grande modelo de ensino integrado, né? Aberto, inclusive, em espaços espetaculares, aberto até, inclusive, para ter teatro, natação. Então, você tem que pensar em um tempo integral, a escola de tempo integral, não só a partir da falácia, do falar, do tempo. Tem que falar também
quais são os equipamentos que essa escola vai oferecer para que esse estudante queira ficar nessa escola. Porque, do contrário, eles vão escapulir, vão pular cerca, né? Vão embora, não querem ficar. Ainda mais em um governo como esse que está saindo, que não tem certeza se ele vai continuar. Então, teria que dar todas as condições para as escolas que já são integradas, dar bolsa de estudo para as escolas de ensino médio. Se eu quero que o estudante trabalhador, né, ele, na verdade, ele participe da bolsa de estudo, porque esse estudante, aquele que trabalha, já saiu da escola. E, ao sair, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de estudar na idade própria dele e vai voltar com uma educação de jovens e adultos, que, na vontade aí do atual, do ex-secretário da Educação, ele faria a educação de jovens adultos à distância, portanto, excluído duplamente. Então, poderia ser um grande projeto, de fato, mas não um número só, em termos de qualidade, só se conversar. Os professores estão estupefatos, estão tendo até que fazer o trabalho deles nas salas de aula e acompanhar o intervalo de alunos. Isso não é papel do professor, né? Não porque faltam também funcionários de escola, então, faltam professores, faltam funcionários de escola. Então, é uma coisa para inglês ver. Isso a gente está cansado nessa tentativa de ensaiar erros no estado de São Paulo, a gente está muito cansado, né? Nós estamos querendo uma política pública de educação que, de fato, seja de Estado, que ela não seja mudada a cada governo, que não vire só propaganda, de fato, garanta, né, a aprendizagem dos estudantes e que dê perspectiva para uma juventude, porque esta vai construir, né, o país do futuro, e ela é a nossa esperança, a juventude. No próximo bloco, a gente conversa com a professora Bebel, deputada estadual, presidente da POESP, sobre exatamente isso que ela falou agora, uma política pública de educação, só que uma política pública nacional de educação, um pacto pela educação, uma política que entre governo e saia governo e continue, tenha continuidade. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta segunda-feira, a convidada é a professora Maria Isabel Azevedo Noronha, mais conhecida como professora Bebel, presidente da POESP e deputada estadual pelo PT. Deputada, países que deram um salto na qualidade da educação, como a Coreia do Sul, como a Espanha, como a Irlanda, até como o Chile, nosso vizinho, adotaram uma política nacional de educação como um pacto suprapartidário. Isso é possível no Brasil? É possível, e o nosso ex-ministro, querido Fernando Haddad, ele, na emenda constitucional 59, ele coloca, né, a necessidade de ter o Sistema Nacional Articulado de Educação, junto com o Plano Nacional de Educação, que na verdade, esta é a interlocução que você faz em estados, né, e municípios e, ao mesmo tempo, tem que garantir, né, os 10% do produto interno bruto que nós temos no Plano Nacional de Educação, que não foi pelo governo Bolsonaro, não tem nada no orçamento tratando disso, e, ao mesmo tempo, ter também os royalties do pré-sal para serem aplicados na educação, na sua totalidade, desde a básica até a superior. E eu me lembro que a cifra para os royalties do pré-sal era de 75%. Tanto o senador Dória, o senador Serra, ele vetou, ele privatizou a forma de
extrair o pré-sal, contudo, o pré-sal ainda existe. É uma riqueza natural. E eu não tenho dúvidas nenhuma, isso é uma opinião minha, eu quero estar à vontade para dizer que a presidenta Dilma, ela levou o golpe que levou, porque imaginou um país com 75% de riqueza, que é o pré-sal, com 10% de produto interno bruto, nós teríamos uma autonomia, né? Uma soberania nacional, do ponto de vista mesmo, quando você forma, né, uma geração, quando nós formamos através da educação, e a educação é a grande arma para o desenvolvimento econômico e social de um país, a gente, de certa maneira, o país tende a se tornar soberano, porque soberania são riquezas, são commodities, são todas essas questões que a gente ouve falar, né? Mas não só. Soberania também é a capacidade que um país tem de produzir ciência e tecnologia. Eu só faço um destaque para o Chile, porque o Chile ficou por um bom tempo, né, na mão de ultraliberais, inclusive o senhor Guedes, né, ele foi assessor do Ministério da Fazenda lá, que trouxe o modelo da Previdência aqui para o estado de São Paulo. O Chile terá uma mudança a partir de agora com a eleição do Boric, né? Mas é verdade que um pacto nacional, né? Você veja, lá está se revendo privatização das universidades, a partir de uma grande greve dos estudantes. Quem é o Boric? O Boric é, senão, alguém que se manifestou e hoje ele é o presidente, né, do Chile. Então, eu acredito, sim, é um pacto nacional, mas não é um pacto de palavras. É o seguinte, é implantar um sistema nacional articulado de educação, uns sistemas estaduais e distrital de educação e municipais, com articulação, em nome de um bem comum. Qual é o bem comum que você tem a partir da educação? A garantia da qualidade da educação, que é central, através da valorização dos profissionais da educação e sua formação continuada. Aí, com certeza, nós vamos avançar numa política de Estado, que você muito bem frisou, Paulo. Ela não é uma política sem continuidade. Política de Estado não é política de um partido ou de um governo. Ela tem que ser política, né, que não muda, que não, na verdade, não fica suscetível a determinados partidos. Nós ganhamos, em 2020, uma grande política de Estado começada no governo Lula, que é o Fundeb permanente, né? O Fundeb é, sem dúvida nenhuma, é uma política de Estado. Foi para a Constituição, o presidente Jair Bolsonaro tentou mexer e não conseguiu, né? Então, agora tentou a outra política de Estado que nós temos, o piso salarial profissional dos professores, né? Que nenhum estado do país pague menos que R$ 3.850. Não pode pagar. Só que o Dória não fez isso em São Paulo. Ele deixou a gente sem este piso. Hoje nós temos uma perda, né? Ele deu 10%, então nós já estamos com 22,3%, porque ele dá na forma de gratificação. E não é na forma de gratificação. E piso, é importante entender, é ponto de partida, não é teto, né? Então, quando a gente discute política de Estado, nós discutimos por isso que os municípios todos estão mobilizando, né, para ter tanto a aplicabilidade dos 33,3%, como também os 70,3%, que são políticas de Estado de financiamento da educação básica, né, para serem aplicados aí na valorização e também no desenvolvimento da educação básica, né, e nas atividades, na manutenção e desenvolvimento do ensino, diretamente na manutenção e desenvolvimento do ensino. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, do primeiro governo Lula, ele já defendia um piso nacional, naquela época, de R$ 9.000 para o professor.
geometria dos sonhos, assim como nós temos a meta 17 do plano nacional, dos planos, né, nacional e estadual, que nós conseguimos com muita luta colocar aqui com a Assembleia Legislativa que tínhamos na época, nós conseguimos implantar, só que o Dória ignorou tudo. O que significaria? Significaria que nenhum profissional da educação ganhasse menos que a média dos demais profissionais que tivessem nível superior. Isso é um conceito, né, de valorização muito rico. E eu tenho a honra de dizer que eu escrevi isso nas diretrizes nacionais de carreira do magistério, quando eu fui conselheira do Conselho Nacional de Educação, no tempo do presidente Lula, por 2 gestões lá, né? E depois virou a meta 17, e depois, claro, com as conferências nacionais, estaduais de educação, com toda a mobilização da sociedade, se transformou na meta 17 do Plano Nacional e aqui no Estado, no Plano Estadual de Educação. Se essa meta fosse colocada em prática, nós estaríamos com um salário muito próximo disso, né? Então, ou até acima disso. Mas o problema é que trata a nossa profissão, ou, no caso dessa forma de remuneração por subsídio, que não é carreira, é importante chamar a atenção, é como se a escola fosse empresa. A escola não é empresa. Nós formamos seres humanos, nós não formamos coisas, né? Então, é impossível você ficar dando reajuste através de provinhas, por exemplo, que é o que prevê a valorização por subsídio, né? Nós tanto precisamos de evoluir, porque vamos fazer, né, cursos, né? Tanto precisamos evoluir, porque o tempo de serviço é importante destacar, é um elemento agregador de conhecimento. Eu sei o meu primeiro dia de aula, como sei do segundo, do 10º ano. No 3º ano, você está dando aula de didática, agregou conhecimento. E isso é totalmente tirado dessa forma de remuneração por subsídio, ou desse desmonte da carreira, né, dos profissionais da educação. Então, ter, sim, até a valorização dos profissionais da educação tem que ser política de Estado, e não marca de um governo, né, que me parece tão incerto onde ele quer ficar, porque, diante da última semana, já mostrou o que eu já achava dele. Um governo que não inseguro, um governo, né, que, enfim, joga com chantagem para chegar a um fim. E, diante disso, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que os profissionais da educação não farão adesão a essa carreira, porque nós estamos no final do governo e nós temos condições de negociar, de fato, uma carreira que valorize a meta 17, o piso salarial profissional nacional, a jornada do piso salarial profissional nacional, e também que os alunos tenham aprendizagem, né? Porque também tem que sair daqui. E esse governador não fala nada, só queria enfiar de volta os alunos na sala de aula. Mas como recuperar essa juventude que perdeu, né, esse tempo que foi da pandemia, que porque não teve acesso às tecnologias de informação e comunicação, não tiveram sequer o mínimo de aprendizagem. Agora, para encerrar, professora, o governo Bolsonaro teve 4 ministros de educação. O colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, depois o Abraham Weintraub, que participou aqui do Opinião numa ocasião, muito rapidamente aquele Carlos Alberto Decotelli, que saiu porque o currículo era falsificado, e por final esse pastor Milton Ribeiro, que foi demitido, ou que se demitiu na semana passada. Qual é, rapidamente, um painel da educação no governo Bolsonaro? Bom, primeiro que é um governo sem educação, começando por ele, né, presidente. Agora, e que trata a educação, né, meio
en passant, bota lá na pasta aí como um balcão de negócios, que foi o que o último fez, né? Foi tentar fazer do Ministério da Educação um balcão de negócios. Faça mínimo construindo escolas, enfim, atendendo pastores, né? Então, nós ficamos sem ministro por um bom tempo, estamos sem ministro. É um governo que se pauta não pela educação, mas por uma pauta de costumes. Quando fez aquela cortina de fumaça, escola sem partido ou escola cívico-militar, né, com a qual me oponho frontalmente, porque quando a gente é adjetiva, já está errado. O jovem ele tem que, na verdade, ter uma forte e intensa formação sólida, básica. E depois ele vai escolher. Se ele quiser ser um militar, vai ser militar. Se ele quiser. Não. E a pauta de costumes, com tal da escola sem partido. Mas quando se cria uma escola cívico-militar, na verdade, está partidarizando, está também, de certa maneira, adjetivando. Quando se cria que na escola não tenta congelar o currículo ou deter o currículo para não debater gênero, não debater raça, né? Isso, sobremaneira, também é uma pauta de costumes. Então, é um ministério, fora a bagunça que foi, né? O Enem, né? Então, isso, de certa maneira, acredito eu, o governo não teve pauta, não tem pauta para a educação, porque até a escola, o ensino domiciliar, se tentou, né? E a gente está segurando ainda lá no Congresso Nacional, como aqui na Assembleia Legislativa. Então, educação não é isso. Educação se pensa na totalidade, né? Se pensa desde o financiamento, a valorização dos profissionais de educação, o currículo, né? E até chegar no chão da escola e garantir a qualidade do ensino. Eu acho que na medida em que nós usamos BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ou o ensino médio, né? Que é o falso novo ensino médio. O que é esse falso novo ensino médio? Se não, né, a Lei 5692/71 nas escolas. Só que começa, no primeiro aprende todas as disciplinas, os componentes curriculares, a partir do segundo ano, Paulo, você vai estudar o que você gosta. Nossa, ela não feita do que eu gosto do que eu não gosto, é de desafios. Né? Porque as escolas particulares, eu tenho certeza absoluta que vão oferecer para os estudantes dessa etapa, né, o currículo máximo, e os filhos e filhas da classe trabalhadora, currículo mínimo. Então, se estabeleceu de novo uma dualidade, uma diferença entre uma escola para os pobres e outra para os ricos. Então, esse é o desenho que o Ministério da Educação, com ações muito fragmentadas, divididas, né? E que não apresentou nada para o país, sentou na cadeira e está acabando aí o mandato, né? E sai ainda com um escândalo horroroso, que esse balcão de negócios, né? Foi agora recentemente apresentado. Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta segunda-feira, que teve como convidada a professora Bebel, presidente da POSP, deputada estadual pelo PT. Deputado, obrigado pela participação no Opinião desta segunda-feira. Boa sorte na continuidade da carreira e na luta pela educação. Eu que agradeço por culpas e agradeço também aí a oportunidade de entrar no programa e dizer que me coloco à disposição,
né? Sempre. A única coisa que quem é lista é assim, né? Você tem o horário e você não tem. E, de repente, estourou a greve do funcionalismo público em Piracicaba. Eu tenho a marca de ser do sindicato. Os sindicatos me chamam, né? E eu estava lá. Mas, para mim, foi uma satisfação. Agradeço a todos os telespectadores que nos ouviram, né? Através da cultura litoral, do Jornal Opinião, e foi muito importante participar desta entrevista, até porque, né, as diferentes ideias formam também opinião. Muito obrigada. Agradecemos também o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, a você, telespectadora, você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, na hora do almoço, e de 00:30 na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.